Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, lida com o setor do agronegócio. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, tem o foco na agricultura familiar. Convidados pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eles responderam a questões sobre financiamento da safra, demarcações de terras indígenas e armazenamento da produção. Todos nós que aqui estamos sabemos que a imensa maioria dos nossos produtores são herdeiros, são legalistas, cumprem o Código Florestal, cumprem as legislações trabalhistas. E esse é o desafio, para que todos juntos possamos levar a verdade. Nós entendemos que a agricultura empresarial e a agricultura familiar são complementares, elas não têm entre si embates, não têm entre si contradições. No final, que os produtores rurais nos perguntam é o seguinte: qual é a taxa de juros, né? Como é que será essa equalização? Quanto é que nós já temos, né, conversado aí com o Ministério da Fazenda para saber os recursos que serão disponibilizados para fazer a equalização e se já tem uma ideia de faixa de juros para grandes, pequenos, médios e pequenos produtores. Nós inovamos numa modalidade, a primeira vez na história que o governo federal, através do BNDES, cria linhas de créditos com variação cambial, que é variação do dólar mais 7,59% ao ano. Qual a posição do senhor sobre essas novas demarcações já propostas pelo atual governo e se o senhor não vê que realmente é uma ameaça ao agronegócio, visto que o senhor é o gestor máximo da agricultura no Brasil? Tem uma ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal com a ADIM para ser decidido o marco temporal, criar um conflito com não índios pela desapropriação ou a expropriação dessas terras. Então, ao resolver a situação de um, não pode criar o conflito para outros. Com isso, só se resolve com pagamento dessas propriedades. O que precisar fazer, o que for necessário para pacificar, que o façam. Um pedaço a mais de terra para os índios que seja necessário, mas que não gere prejuízo a produtores, proprietários, que têm suas escrituras, que têm a sua história sobre aquelas propriedades. Sobre o tema do MST, historicamente, esse foi o período de menor incidência de ocupação da história recente. Mas mesmo as ocupações realizadas, nós chamamos o MST e dissemos ao MST, nós exigimos a saída imediata dessas áreas ocupadas. São inúmeros os desafios que nós temos aí para os dois ministérios. E uma preocupação, e aqui uma indagação, e principalmente nessa área do MDA, que são tantos os programas que têm que ser recuperados e outros novos, mas vejo muito pouca estrutura dentro do Ministério, muita pouca força de trabalho, inclusive, dentro do Ministério para tocar. Eu vejo o seu estado, que é o estado do Pará, o estado do Amazonas, que sem barco não tem como transitar naquela região. E acho muito importante que o INCRA possa ser reaparelhado nesta direção. Nós estamos negociando um concurso novo para o INCRA com o Ministério de Gestão e Inovação.